Você está ouvindo o podcast Gente como a gente. Então a gente vai começar aqui. Estamos no terceiro dia do encontro do Programa Nacional do Comitê do Mundo aqui em Brasília. A gente recebe agora o Comitê do Rio Grande do Norte. Estamos com dois convidados, Felipe Nunes e a Yara Carvalho. OSC celebrante e OSC parceira. E eu queria saber de vocês, quem que quer responder a primeira pergunta? O panorama é ele. Pode ser. Pode ser? Para o Felipe, então, a gente quer saber como você conta esse primeiro ciclo do Comitê do Rio Grande do Norte, dá uma visão panorâmica para a gente dos principais territórios atingidos, populações, ações e produtos. Então, esse primeiro momento do Comitê de Cultura no Brasil, no Rio Grande do Norte, acho que não se diferencia, é um primeiro momento de territorialização da política, né, do que seriam esses comitês de cultura. Então, a gente tem aqui nos primeiros meses um processo de educação pedagógica em falar qual é o papel do comitê, né, quais as ações serem desenvolvidas. Estamos em 3 regiões estratégicas do estado, que é a região metropolitana, Natal, com Facetas, que é a OSC Celebrante, a região do Seridó, do Rio Grande do Norte, com a OSC Casarão da Poesia, e na região oeste do estado, com a OSC Ciranduís. Então a gente está nesses 3 territórios que, entre eles, existe uma distância mais ou menos de 300 quilômetros em média em cada. Né? Então, se for pensar dentro da geografia do Rio Grande do Norte, a gente cobre parcela importante, 2/3 do estado. Isso também tem se debruçado sobre as ações. Né? Essa posição, essa localização estratégica do comitê, ela tem se traduzido nas nossas ações. A gente praticamente cobriu, vamos dizer, nesse ano, um pouco mais da metade dos territórios, tanto presencialmente, mas também de forma virtual. Né? Quando não chegamos presencialmente, a gente está falando aqui dentro do contexto da Lab Digital, né? E a gente cobre nossas ações de forma digital também para tentar atingir a maioria do público possível. Então, temos desenvolvido nesse período ações de mobilização, né? Num primeiro momento, no formato de conferências, né? Onde a gente faz discussões com segmentos culturais para discutir diagnóstico, né? Desses segmentos como teatro, como música, artesanato, juventude, e a partir desse diagnóstico pensar ações de que forma as políticas públicas elas podem se aprofundar dentro desses segmentos, de onde estão as lacunas, onde é possível pensar possibilidades de que essa política ela possa envolver cada vez mais esses agentes culturais. Então foi um ano, um pouco mais de um ano, né? Primeiro de apresentar a política, né? O que seria esse comitê, esse é um programa novo. Então também tem esse processo dos agentes receberem, entenderem quais são essas funções e ao mesmo tempo estarem desenvolvendo nossas ações de comunicação, de formação, de mobilização. Sobretudo, obviamente, que a gente é impactado pela dinâmica da realidade, né? Isso se traduz, né, nessas demandas por editais, né? No interesse por editais, da participação, então do construção de portfólios, de como se participam dos editais, mas também tendo um foco nesses agentes que tradicionalmente não participam dos editais. Também temos essa preocupação. Apesar de haver essa demanda, né, sobretudo com mestres e mestres da cultura popular, próprio artesanato na região do Soridó, que fez uma conferência sobre esse assunto. Os jovens que estão pela primeira vez estão tendo contato com esse processo de política cultural, o que é possível acessar essas políticas de governo. Então, assim, dentro de um panorama do que a gente tem feito nesse ano, acho que foi um pouco disso, assim, de tentar fazer com que a política seja compreendida e que ela aconteça de fato nos territórios. E aí, enfim, isso também se reflete um pouco do que a gente está pensando daqui para frente para aprofundar um pouco mais essa ida aos territórios e pensando em possibilidades de ações um pouco mais a longo prazo, né, em que nossa estadia ela dure mais, em que a nossa equipe possa se inserir um pouco mais a longa duração dentro dos territórios. É isso, no fim das contas, o que tem sido muito rico é trazer esse diagnóstico, né? Tentar pensar essa realidade de cada lugar, né? A especificidade de cada agente localizado, quais são as dificuldades, e a partir daí também traçar objetivos e perspectivas para que o comitê também possa refletir no momento futuro, né? E como a gente pode aprimorar essa política, né? Para o que a gente planejou, né? Lá no começo,
e de que forma, a partir dessa realidade que a gente encontrou, saindo da teoria para a prática, como é possível que esse programa ele ganhe contornos ainda mais potentes. Eu queria ser um pouco sobre as ações. Uma ação que vocês acham que teve muito impacto, ou uma ação que vocês acham que pode ter muito impacto, que vocês estão começando a projetar agora. Enfim, alguma ação ou serviço de destaque desse conjunto de ações que vocês vêm desenvolvendo. O que a gente tem feito ao longo desse tempo, né, desses 18 meses de comitê, e que a gente percebe que tem impactado bastante esses agentes culturais, principalmente os agentes em uma situação de vulnerabilidade maior, que não têm acesso às informações, são as ações formativas, né? Eu acho que a gente tem desenvolvido uma metodologia bem interessante para impactar aqueles que realmente têm mais necessidade de ter esse apoio mais direto, né? Para escrever um projeto, para prestar conta do seu projeto. Então, além da assessoria que a gente faz diretamente a comunidades quilombolas, comunidades indígenas, a gente tem desenvolvido oficinas voltadas, por exemplo, para públicos específicos. Oficina de elaboração de projetos para artesãos e artesãs. Então, partindo daquela realidade específica, porque existe às vezes uma necessidade de nivelamento, um certo nivelamento, quando você tem uma oficina voltada para um público diversificado. Mas tivemos um município em que a gente desenvolveu uma oficina específica para artesãs, né? Então, essa oficina ela foi extremamente rica, porque a gente partiu das premissas do próprio edital do município que estava aberto, né? E a gente trabalhou diretamente o formulário de inscrição. A gente não trabalhou teoria, né? A teoria estava dentro da nossa fala, dentro da nossa partilha, e a gente foi desenvolvendo projetos juntos no momento da oficina. E teve como resultado muitas artesãs, que eram sobretudo mulheres, né? Porque nós vivemos no Seridó, que é a terra do artesanato, que tem tido destaque, né? Nacionalmente, internacionalmente. Então a gente faz questão de mostrar o quanto a potência daquele fazer artístico, daquele fazer cultural, precisa ser reconhecido e precisa ser valorizado não apenas simbolicamente, mas também na sua potência econômica, né? Na sua potência enquanto possibilidade de conferir cidadania àquelas pessoas. Então a gente teve como resultado um edital que aprovou muitas artesãs, né? Isso a gente considera de um impacto muito positivo. Pessoas que nunca tiveram acesso a um recurso público da cultura, né? Isso só para dar um exemplo, mas tivemos várias outras oficinas em outros municípios, não só da nossa região imediata, mas das outras regiões também, em que vários projetos foram aprovados após essa oficina, né? E não são apenas oficinas de elaboração de projetos, mas dentro dessa oficina a gente também trabalha a própria parte de gestão do projeto, porque uma dificuldade que o artista tem é de gerir aquilo que ele vai executar, né? Muitos não têm experiência, muitos não têm perfil de produtor, né? E às vezes recebe um recurso, mas não sabe como executar. Então, dentro da oficina a gente também trabalha uma metodologia de gestão, né? E que culmina também numa oficina de prestação de contas. E a gente fecha um ciclo em que esse trabalhador da cultura ele vai ter acesso ao recurso, vai prestar contas para poder ter acesso a outros recursos. Então é um processo que a gente iniciou, né, tem incentivado cada vez mais, e a partir de agora a ideia é consolidar cada vez mais, e com a experiência que eles têm ganhado, né, aprovando projetos de várias áreas, não só do artesanato, mas também literatura, audiovisual, música, a gente vai percebendo esse amadurecimento do agente cultural para que eles possam adquirir essa autonomia, né, em buscar realmente se valer dos seus direitos enquanto trabalhador da cultura, fazedor de cultura. E eu acho que o Comitê de Cultura do RN tem se destacado muito nesse aspecto da formação em todos os territórios que chega. Que bonito, gente. É legal conseguir trabalhar o ciclo, né? Desde a escrita e concepção, mas pensar junto à gestão, porque a gente também tem uma história de muitos projetos que têm muita dificuldade, às vezes, de gestão, uma organização que tem primeira vez que ganha um edital e acaba sendo negativada, né? Então, é muito interessante vocês trabalharem ciclos. A gente aqui está fazendo uma cobertura compartilhada a partir do encontro que a gente promoveu, vocês devem saber, nas vésperas do encontro do Programa Nacional. O LAB realizou parceria com mim
o Encontro Nacional dos Comunicadores Populares. A gente viu um edital para isso, fez uma seleção, e a gente está nesse projeto experimental aqui de cobertura colaborativa, mais de 70 agentes, comitês que se somaram, né, um esforço coletivo para tentar dar diversidade a todas essas vozes, a todos esses saberes que estão aqui reunidos. Eu queria que vocês contassem para a gente se estavam sabendo do projeto e o que vocês acham desse projeto. Eu acho fantástico, porque uma das premissas, né, do Programa Nacional dos Comitês de Cultura é a comunicação, né, a comunicação popular. E eu acho que ter um movimento desse, a criação dessa rede, né, em que várias pessoas que tenham esse perfil, né, de comunicador, que eles possam se integrar e cada um mostrando a sua potencialidade para dar visibilidade a um programa como esse que vem para romper com essas tradições que a gente vive no Brasil de descontinuidade, né, de instabilidade, de ausência de políticas culturais. Então é fundamental um movimento como esse que possa dar visibilidade para dar sustentação mesmo a um programa novo e que precisa realmente desse respaldo, né? E eu acho que só quem está dentro, como vocês, como todos nós, né? Como acaba que todos nós temos um pouco desse perfil de comunicador, mas quem realmente se identifica como vocês tem um papel fundamental para que o programa realmente possa se consolidar e ter essa continuidade tão importante para a política pública. Eu acho fundamental, a gente vive muito esse mundo que a comunicação se tornou uma trincheira imprescindível na nossa sociedade, em termos de tradução das coisas, de diálogo, né, do que é fato ou não, né? Que a gente, assim, eu estava refletindo muito sobre que hoje em dia a gente, não necessariamente o que a gente vê, a gente tem que pensar sobre ou elaborar sobre aquilo, e ter comunicadores populares espalhados nos territórios, a partir do processo de qualificação, desse processo coletivo de aprendizagem também, poder replicar isso para outros lugares e fazer com que as políticas elas se traduzam de uma forma mais eficiente, né? Por exemplo, talvez o programa, se tivesse isso acontecido desde o início, teria sido mais fácil esse processo de tradução do que é o Programa Nacional dos Comitês de Cultura. Querendo não é uma coisa nova, né? Uma coisa que está se aprendendo. Ou até mesmo para os agentes que estão tendo acesso a primeira vez para o edital. Eu acho que a forma como a gente fala ela é fundamental para esse processo de compreensão das coisas. E assim, eu fico vendo os agentes, assim, nossos agentes lá no Norte, eles têm esse perfil de serem muito bons na comunicação, né? E ter essa oportunidade, acho que tem agentes no Rio Grande do Norte que estão participando aqui também, um agente que está participando. E assim, e que ele compartilhou comigo tem sido um momento super importante, acho que vai qualificar ainda mais, né? Acho que voltar para o território, continuar esse trabalho de replicar as ações, né? E também de construir uma metodologia, né, de tradução de linguagem. Acho que isso para mim é fundamental. Não adianta só a gente falar, né? A forma como a gente fala, né? A forma como a gente traduz essa bagagem, essa linguagem, esses entendimentos, essa compreensão não só das políticas públicas, mas da cultura como um todo, né? Fora, assim, e para terminar, que a cultura sempre foi atacada e cada vez mais está sendo atacada. Então a gente precisa de comunicadores que nos auxiliem, né? E que façam esse processo aí, com os jovens, né? Com sua maioria são jovens, né? Consiga fazer com que mais pessoas tenham acesso às informações, né? E que tenham capacidade de nos ajudar a estar travando essa batalha, né? Que existe em torno não só da política cultural, mas das pequenas coisas do cotidiano, né? Então, assim, eu acho incrível, eu acho super fundamental, necessário e espero que continue, assim, que esse programa de extensão ele se torne um programa permanente mesmo, uma política pública. Agora, para a gente terminar mesmo, não quero ocupar mais o tempo de vocês, agradeço demais vocês terem tido a paciência, o abraço, né, decidiram rafoar, se atrasou, sem cavalo, obrigada demais. Mas antes da gente terminar, eu queria que vocês olhando para a câmera, falassem, é bem rapidinho, é um ping-pong. Então, assim, fala o nome, fala a organização, o estado e fala o que é cultura para vocês. Então eu vou dar um exemplo comigo para ficar mais de idade. Eu sou Raquel BH, sou professora da Universidade Federal do Paraná, venho de Curitiba. Cultura para mim é direito humano. Eu sou Yara Carvalho, venho de Currais Novas, do Rio Grande do Norte, representante da OSC Casarão de Poesia. E cultura para mim é transformação social.
Sou Felipe Nunes, sou antropólogo, sou da OSC Facetas, sou do Rio Grande do Norte e cultura para mim é alimento.